Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui então para o nosso segundo episódio do Manuáudio do Biólogo, né? A gente se propõe aqui a passar por alguns processos mais introdutórios da edição de áudio, do manejo de áudio digital no computador, pensando em biólogos, em ornitólogos, herpetólogos e gente que precisa desse tipo de ferramenta para trabalhar com biologia. E aqui a gente vai então trabalhar com um processo nesse segundo episódio que eu acho fundamental, que é o processo de edição do áudio para tombamento. E aí parte da edição começa então com uma estrutura que eu normalmente gravo, né? Vocês podem gravar um pouco diferentes. Eu tenho uma gravação aqui do Ramphastos Tocco, tá? Ela está uma gravação um pouco baixa. E a primeira coisa que a gente percebe aqui na gravação é que eu normalmente gravo ela em estéreo, tá? Mas você vê que os picos aqui são um pouco diferentes, tá? Nesse canal de cima aqui você tem um pouco mais de energia do que no canal de baixo. Isso é proposital, gente. Eu gravo isso o mesmo take com duas intensidades diferentes, na ideia de que se queimar nesse canal de cima, quer dizer, se o bicho cantar muito alto e eu perder esse canal, eu consigo aproveitar a gravação no de baixo. Então é uma redundância que eu uso, que me faz ter que vir toda hora para o Audacity editar esse áudio, mas esse é um processo que eu acho importante ser feito sempre, então para mim não me incomoda. Tá? Então a primeira coisa que eu faço nesse áudio é isso aqui. Ó. Eu venho aqui e passo então esse áudio para dois arquivos mono, e como não queimou aqui em cima, eu jogo de baixo fora. Pronto. E aí a gente tem então aqui só o meu canal de trabalho. Tá? Vamos dar uma olhadinha no sonograma do que é esse som e a gente consegue então entender até onde que a gente pode mexer nisso, né? Zoom out, vamos dar um zoom to fit e aí você vê, por exemplo, que acima de 17 kHz não tem muita coisa, você vai ter alguma coisa aqui perto de 0 kHz. A gente pode dar um pouco mais de zoom aqui e entender o que é essa vocalização do Ramphastos Tocco, que está aqui, vai até mais ou menos 12 kHz, você vai ter alguma energia ainda. E para baixo aqui, que talvez seja um ponto importante que a gente determinar, né? Vou dar um zoom in aqui então até eu conseguir determinar. Ó. A gravação vai até, ele é um canto grave, né? Você vê que você tem energia aqui até 200 Hz, enfim, um pouco, talvez até um pouco menos que isso. Tá? Por que eu estou falando isso? Meu equipamento, eu nesse momento estou em transição de equipamento, tá? E eu estou ainda apanhando um pouco dele. O que isso quer dizer, que eu estou apanhando dele? Quer dizer que o meu sistema tem alguns problemas. Tá? Um dos problemas que o meu sistema tem é isso aqui. Ó. Ele bate, tá? E aí gera um ruído grave, bem ruim. De forma geral, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que é meio uma regra. Gravações que a gente faz para tombar, a gente não mexe, tá? Eu estou mexendo nessa porque, enfim, eu sei que é um problema do equipamento e eu vou atenuar esse problema de equipamento, tá? Então, se eu vier por aqui, ó, eu vou ter então essa gravação e eu vou ter esse ruído aqui no final, tá? Que é um ruído de bater. Eu tenho que fazer basicamente três coisas numa gravação para conseguir ter ela na qualidade de tombamento. Tá? Lembrando que uma gravação de tombamento você faz o mínimo de coisa possível, tá? Via de regra. E a pessoa, quando vai analisar esse som, ela tem toda a liberdade de digitar esse som da forma com que ela queira e, enfim, sabendo que esse som é o mais fiel possível. Mas qual é o problema que eu tenho aqui? Eu tenho essa batida no final. Tá? Uma das coisas que a gente tem que fazer, e a gente vai fazer aqui ó, no Effect, é um negócio que chama Normalize. Tá? O que o Normalize faz? Tá aqui. Ele vai normalizar sua amplitude de pico até, por exemplo, menos 1 decibéis. Tá? Quer dizer que ele vai aumentar todo o áudio até o ponto mais alto dele ter menos 1 decibel. Em 0, ele queima e sua gravação passa a ter distorção. Tá? Então é uma gravação que você tem que jogar fora. Então a ideia é ir até próximo ao limite, mas não passar desse limite, porque se você passa, você perde a gravação. Quando eu faço isso, você vê que esse pico que estava baixo, ele aumentou. Ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem como é que faz. Vamos Ctrl Z para aumentar. Ó. Ele aumenta, né? Ó. Quando eu normalizo. A questão é, eu estou normalizando não meu sinal,
mas um artefato aqui. Tá? Então, o que eu faço com esse artefato? Primeira coisa, eu tenho que perceber que esse artefato não pode sair. Esse é meu artefato que eu tenho. Tá? Ele não pode, então, sair. Pronto, selecionei tudo ele. Você vê que o ponto de seleção ele começa onde a linha está no zero, onde eu não tenho energia. Tá? Isso é fundamental, porque se eu escolher ele num ponto que tem energia, ele rompe essa energia de uma vez e fica aquele fica um clipezinho na gravação. Tá? E aí quando eu faço isso, eu normalizo isso a um ponto, veja, que vai estar abaixo do meu sinal, mas que não some. Tá? É importante que não suma. Por quê? Porque a pessoa que pegar essa gravação vai entender que isso aqui é um artefato, tá? E vai eliminar isso. Então eu venho aqui, posso usar Amplify, vou usar um Normalize aqui. Então quero normalizar isso, por exemplo, a menos 20 decibéis. Tá? Imagino que seja uma intensidade que está abaixo do meu sinal, mas que vai seguir aqui, ó, tá? E aí quando eu bato aqui de novo, ele já não vai ter tanta intensidade. Você vê aqui no VU aqui em cima. Quando eu normalizo isso de novo, e eu vou dar um zoom aqui inteiro, está aqui o meu artefato aqui, né? Enfim, quando eu normalizo isso de novo, tá? Isso varia, vai do gosto do freguês, importante estar bem alto. Pronto, agora eu tenho bastante sinal aqui do Ranfastos, sem muito ruído. Meu ruído amplificou junto. Tá? Eu vou voltar aqui então, porque esse é o segundo processo, só porque eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, o que eu faço nesses processos? Tá? Primeiro, eu reduzi então esses artefatos para um volume mais baixo que o meu ruído. A segunda coisa que eu faço, então, eu vou ter que tirar esse ruído de manuseio, que eu tenho que tirar isso fisicamente, eu ainda não consegui tirar isso, mas eu vou tirar então usando um equalizador gráfico. Tá? Você vê que o equalizador gráfico está equalizando até as frequências que vão abaixo de 160, quer dizer, não está afetando o canto do Ranfastos, tá? Vou até baixar um pouquinho isso. Meu grande problema são nas frequências abaixo de 100 Hz. Esse é o problema do meu equipamento, tá? Que eu vou solucionar de outra forma para não precisar fazer isso, mas por enquanto eu faço isso. Eu vou fazer então um filtro de passagem de frequências altas, tá? Um high pass filter, tá? E aí quando eu faço isso, ele vai tirar então um pouco dessa frequência baixa e aí sim eu venho aqui e normalizo o processo, tá? A gente tem então, gente, 3 processos que já foram feitos aqui, né, dentro desse processo de edição de áudio para o tombamento. O primeiro deles, então, foi eu abaixei aqui, selecionando cuidadosamente só o meu artefato, e eu abaixei esse artefato, deixando ele a um ponto que ele está mais baixo que o meu sinal, tá? Porque daí quando eu dou um normalize, eu consigo normalizar isso para um ponto em que o sinal está a menos 1 dB e não o meu artefato, tá? Como estava acontecendo antes. No segundo momento, eu então fiz um filtro de passagem de frequência alta para tirar esse ruído de grave que eu tenho aqui no meu equipamento, que eu pretendo resolver de outra forma, mas por enquanto eu ainda tenho. Tá? Sendo que esse limiar de frequência que eu cortei, que as frequências graves que eu cortei, não sobrepõem, né, nem de perto com as frequências que eu tenho do canto do bicho. Tá? Eu normalmente não passo nesses filtros de frequência de passagem de alta de 100 Hz. 100 Hz é um bom valor, poucas aves vão cantar abaixo disso, vão emitir frequências abaixo de 100 Hz, tá? Então é um bom limiar de corte. E em terceiro lugar, então, eu normalizei, eu aumentei tudo. A ordem aqui é importante, gente, porque eu vou tirar o artefato, eu vou tirar ruído, eu vou tirar o ruído grave, então eu vou tirar ruído para depois amplificar. Se eu fizer o contrário, eu amplifico o ruído também, e aí não funciona bem. Tá? E aí, para fechar isso, eu venho aqui, ó, no final, essa gravação não tem muito problema disso, mas você vê que ela está terminando aqui, eu tenho que terminar ela no ponto zero. Tá? Então eu venho aqui só selecionando para terminar no ponto zero. Você pode também fazer o que a gente chama de fade in e fade out. Tá? Então eu venho aqui. A partir desse momento, a minha gravação então ela está pronta então, para ser tombada. Vou então ver a minha guia que está no final aqui, ó. Isso aqui sou eu falando. No próximo episódio, ou alguns episódios para frente, eu vou falar qual é a importância da guia, tá? Então, pego essas informações aqui, passo para uma planilha de Excel, salvo esse arquivo com o nome, eu uso o CBA de Carlos Barros de Araújo e a data em que essa gravação foi usada e a sequência de gravação. Esse então foi um princípio de edição de áudio e aí como regra de novo,
Você vai fazer o mínimo possível, gente. Eu tenho visto muita gravação editada no Wikiavis, extremamente super editada, com a ideia de passar um pouco o som melhor, mas fica completamente artificial, fica, para mim, terrível. Tá? E aí você tira a possibilidade de análise disso, porque eu não consigo analisar uma gravação que foi completamente mexida. Então, é um mínimo de edição nessas gravações para tombo. Basicamente, você reduzir artefato, você reduzir ruído do tipo RIS, né? Enfim, um ruído normalmente acontece no grave, tá? Com um equalizador gráfico. Você depois disso normaliza isso para uma intensidade que seja interessante e para finalizar você trabalha então as pontas desse arquivo, por exemplo. Eu posso retirar do meu arquivo, por exemplo, se eu estou gravando um bicho e ele ficou 1 minuto sem cantar, eu não preciso ter 1 minuto desse áudio, né? Você deixa um pouco de respiração ali, 3, 4, 5 segundos para dizer que o bicho não estava cantando antes, e aí ele vai cantar depois disso, mas eu não preciso ter um excesso de gravação onde você não tem informação. Então você simplesmente tira isso. Não é meu caso aqui, né? Você vê que eu tenho aqui, por exemplo, para o começo do canto do Ranfastos, eu tenho mais ou menos 1,5 segundos aqui, tá ótimo. Foi mais ou menos como eu gravei em campo mesmo, não tem como colocar nada. Também não está muito em cima aqui para ter que tirar alguma coisa. Beleza? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.